Olá, sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e hoje eu vou dar uma olhada aqui no posto de visita que eu criei para rede de esgoto. Tá? O que está acontecendo? Aqui no perfil ele aparece bonitinho, tal, tem o grip point ali para eu mexer ele. Ó. Se eu mexer aqui, movi a cota do fundo, ele foi lá para baixo, a label esticou, ok, como deveria ser. Só que é o seguinte, se eu quiser alterar aqui pelo quadro de propriedades a cota do fundo, eu não consigo, porque ela está como somente leitura. Enquanto que a altura aqui eu consigo mexer. Então, se eu quiser colocar aqui, de repente, 3 metros, ele vai aceitar. Mas ele não vai deixar eu alterar a cota de fundo. Daí fica um tanto estranho isso, né? Fica ruim. Mas por que é dessa forma? Vamos dar uma olhadinha aqui na construção do dispositivo. A gente vai lá em configuração, seção customizada, dispositivo pontual, nesse caso aqui ele é do esgoto, eu coloquei ele aqui. Poço circular simples, é esse daqui que eu vou mexer. Tá? Vamos ver como é que ele funciona a questão da cota de fundo. A cota de fundo, quando eu passo o mouse aqui, ele me diz ó, CT, que é a cota de topo, menos a altura. Esse CT eu obtive aqui, ó, calcular o CF. Eu já mostrei isso aqui num vídeo anteriormente, porque ele tem que estar dentro de um try aqui, né? Mas é porque durante o modo de execução aqui no construtor, o dispositivo não está inserido, então não existe um ponto de inserção, no caso seria o 00 aqui. Né? Mas vamos lá, o CT eu obtive aqui, ó, Rim Elevation, que lá no programa é a cota de topo, né? E daí ele calcula, o Sump Elevation que eu coloquei lá, ó, é esse carinha aqui. Então, ele calculou cota de topo menos a altura. Mas e se eu quisesse informar o Sump Elevation e fazer com que o programa funcionasse? Só que o Sump Elevation, o que ele é? Ele é a cota de fundo. Eu quero informar a cota de fundo. Se eu informo o valor da cota de fundo aqui, o programa ignora esse valor. Por quê? Porque ele vai usar a altura, né, para descrever aqui o fluxograma, né, a maneira como que ele está programado agora, ele vai fazer isso. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou alterar esse Sump Elevation aqui, ó, que está como somente leitura, está lá como 00. Por que ele está 00? Porque ele não calculou nada. Né? E vou dizer que, em vez de valor, eu vou dizer que esse cara é calculado. Tá? Quando eu digo para ele que ele é calculado, agora sim, eu posso criar uma ideia aqui, vamos dizer assim, uma sequência antes do programa efetivamente desenhar alguma coisa, né? Para daí depois ele criar o dispositivo. E daí o programa ele vai pensar assim, bom, é para eu desenhar usando o cálculo da altura como um valor numérico diretamente, aquele que eu informei aqui, no caso, por exemplo, 1,5, ou é para eu derivar antes, calcular a altura de alguma maneira e daí sim desenhar o dispositivo. E como é que a gente faz isso usando essa ideia desse calculado que eu coloquei aqui? Ó. Isso aqui é o seguinte, eu vou vir aqui no começo e vou tirar essa perninha aqui, ó, e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma decisão, tá? Um if. Né? Eu vou descer um pouquinho mais aqui essas coisas, depois a gente ajeita isso daqui. Tá? Descer um pouquinho mais para que ele não se amontoe tanto aqui. Bom, aí eu vou decidir aqui. Ó. Eu coloquei uma nova propriedade obrigatória aqui chamada run option, que é justamente para isso. Então eu vou decidir aqui. Ó. Run option igual a string vazio vai ser o padrão. Tá? É desenhar por aqui. Então, aqui em vez de escrever true, vamos colocar padrão. Né? Assim, true label seria padrão. Mas se eu quisesse calcular o Sump Elevation primeiro, para daí calcular a altura, para daí desenhar o dispositivo. Então, eu vou colocar assim agora. Eu vou colocar uma pequena sequência aqui agora. Né? E vou fazer isso daqui. Ó. E daí terminou a sequência, calculou a altura, vou vir para cá, desenhar normalmente. Então, nessa sequência, eu vou colocar assim, ó, calcular altura pelo CF. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou precisar, para calcular a altura em função dessa cota que eu vou informar no Sump Elevation, eu preciso ter a cota de topo.
Então eu vou vir aqui, vou definir uma variável, né, que eu vou chamar aqui de CT. Ela vai ser do tipo número real e vou arbitrar aqui em 0 primeiro. Aí aquela construção que eu usei aqui, ó, até renomeou aqui para CT0, é porque eu já usei ela aqui, ó, tá? Eu já usei ela aqui, certo? Então eu vou fazer uma cópia desse cara aqui e vou colocar aqui em cima, né, com um try catch. Por que tem que ter o try catch mesmo? Porque senão ele não, durante o construtor aqui, ele não vai executar. E daí aqui sim, agora, CT1, olha lá, rim elevation, né? Calculou o rim elevation, deu certo esse CT1, faz o seguinte, seta a variável, e daí qual variável? O CT0. Para qual? Para esse CT1 ali, ó, CT1. Esses nomes é meio esquisito, né? Então vamos fazer assim, ó, cota topo. Inicialmente ele está em 0. Aí vamos assim, obter CT real, tá? E daí, quando eu vier aqui, ó, eu vou colocar lá cota topo e obter CT real. Com isso, eu faço com que o meu, ó, e vou redefinir a cota topo. Com isso, eu consigo pegar lá no desenho depois, quando estiver rodando, né, o valor exato da cota de topo, que é um valor absoluto. Aqui no construtor, tudo ainda é relativo ao 00, tá certo? Por isso que eu não consigo fazer diretamente sem o try catch. Bom, o try catch ainda está reclamando aqui, ó, que ele está dizendo assim, o que acontece se causar uma exceção aqui, ó? Então, se causar qualquer tipo de exceção, não faça nada, né? Cota de topo já está 0, então deixa em 0 mesmo. Então aqui, ó, calculou a altura do CF e tem uma cota de topo. Eu coloquei ele como variável aqui para poder utilizar depois lá na frente, tá? Vai ficar melhor. Aí sim, flowchart. Então calculei o CF, né? Vou renomear aqui esse try catch também para obter cota de topo, tá? Vai ficar melhor. Aí vou aqui, ó, vou comprimir ele e vou fazer assim, ó, setar parâmetro. Setar parâmetro. Qual parâmetro? A altura. Com que valor? Com esse cota topo menos o valor que eu informar pelo Sump Elevation, aqui, que é a minha cota de fundo. Eu estou usando esses nomes para ficar igual ao do Civil 3D lá, tá? Você pega no Pipe Network, a cota de fundo chama Sump Elevation. E vou escrever dessa maneira. Até posso escrever assim, ó, altura igual cota de topo menos cota de fundo, tá? Para ficar mais bonitinho. Aí, fazendo dessa maneira, eu garanto que o programa vai executar quando esse run option for sump elevation, né? Vocês vão ver agora que vai ser diferente aqui, ó. A altura está zerado, tá vendo? Ó? Agora eu vou lá e coloco o valor desse sump elevation como 5, por exemplo, e ele recalcula o meu posto de visita, porque agora a altura está sendo recalculada, ó, tá vendo? Ó? Só que o sump elevation aqui eu coloquei, ele tem que ser negativo, né? Porque se a cota de topo está no 00, esse cara tem que ser menos 5. E tá lá, ó, desenhou direitinho como tem que ser. Obviamente ele vai marcar aqui, ó, como essa propriedade de que é leitura escrita está sendo calculada, mas a ideia é essa mesmo, tá? Então o que vai acontecer agora? Com essa decisão aqui, ó, se ele for vazio aqui, né, é o valor padrão, tá? String vazio, valor padrão. E daí o que vai acontecer? Valor padrão, ele já vem desenha, tal, tudo bonitinho. Se eu tivesse colocado o run option para calcular primeiro o derivando por aqui, né? Vamos dizer assim, no caso aqui, falso. O que seria o falso aqui? Seria pelo sump elevation, né? Sump elevation. E pronto. Aí assim, se você tivesse várias, como que eu vou dizer assim, várias variáveis que são
interdependentes, né? O que é uma variável interdependente? Aqui no caso, a cota de fundo ela é dependente da altura. Então eu não posso colocar duas variáveis diretamente no programa sem dizer que uma tem prioridade sobre a outra. É isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Quando eu coloco essa decisão aqui, eu estou dizendo o que é prioridade. Executar no modo padrão, né? Ou executar calculando a altura primeiro. Se for o modo padrão, aí sim, né? O modo padrão vem aqui direto, é calculando a altura. A altura calcula a cota de fundo. E se eu quisesse fazer a cota de fundo calcular a altura, aí eu tenho que vir por aqui. E como é que isso vai vir por aqui? Aí como é que isso vai funcionar dentro do programa depois? Vamos colocar um OK aqui e vamos deixar o programa pensar tudo aqui, porque ele vai ter que reconstruir todos os postos de visita que tem aí no projeto, certo? Aí, ó, o que vai acontecer? Eu vou pegar aquele posto de visita lá, vou vir aqui nas propriedades dele e vou ver que a cota de fundo agora, ó, é editável. Tá vendo? Eu posso colocar aqui ponto 4, por exemplo. E ele vai calcular direitinho. Ó. Se eu colocar aqui, vamos colocar um número que apareça no preview lá, 6, por exemplo. 856. O que vai acontecer aqui? Ó? 856, ele vem, calcula a altura e daí desenha a estrutura, né, com esse valor. Aí depois, como ele vai recalcular a cota de fundo, ela já vai ser o valor que eu queria. Olha que interessante aqui, ó, quando recalculou a estrutura, né, no caso, óbvio que está errado, mas pense o seguinte, ele esticou o posto de visita até lá embaixo. Aqui eu disse que isso aqui é uma rede de esgoto, então a rede de esgoto passou de uma determinada altura, tem que ter o tubo de queda. É esse carinha aqui, ó. Ele está numa escala deformada aqui, mas se a gente pedir para ver um perfil desse negócio aqui, ó, pegando esse cara e com esse cara, ó, vamos colocar aqui uma vista de frente. Tá lá o tubo, o tubinho de queda, não sei, aqui está com exagero vertical ainda, vamos vir aqui em opções. Eu vou tirar aqui o exagero vertical, né, e vou pedir de novo esse perfil. Daqueles mesmos caras lá. E tá aí, ó. O tubo de queda, ele funciona assim na rede de esgoto. Tá? Aqui seria para o cara poder fazer a manutenção, né? Mas ele cai com uma curva para não cair diretamente aqui. Né? Então ele cai dessa maneira. É isso. Tá? Isso é uma edição que eu fiz aqui nessa estrutura do posto de visita aqui da rede de esgoto. Mas como todos os dispositivos aqui que são... como é que eu vou dizer assim, esticáveis, né, na vertical, eu vou ter que incluir isso daí. Então, o posto de visita simples seria pegar essa mesma estrutura que tem um if aqui, calcular o CF, daí para frente está feito o esquema. Tá certo? É isso.